Sabe qual é o maior erro de quem treina pesado hoje? Achar que força se constrói só com máquina de academia. E se eu te dissesse que os maiores guerreiros da história nunca tocaram num supino reto e ainda assim tinham corpos de pedra e uma brutalidade funcional que faria qualquer bodybuilder repensar o treino? Os espartanos não faziam drop set, não tinham playlist de treino, eles treinavam para sobreviver. E cada movimento podia ser o último. E isso muda tudo. Porque quando o treino deixa de ser estético e passa a ser questão de vida ou morte, o corpo responde de outro jeito. Fica mais forte, mais ágil, mais implacável. E é aí que a maioria das pessoas se perde. Treinam para parecer fortes, mas não para serem fortes de verdade. Imagina carregar um escudo de 30 quilos e uma lança quase do seu tamanho, e ainda correr, saltar, lutar, sem descanso, sem erro. Era isso que separava os homens comuns dos guerreiros espartanos. E se você acha que isso ficou no passado, está enganado. Porque hoje você vai conhecer os 7 exercícios inspirados nos treinos de guerra de Esparta. E todos eles têm o poder de transformar seu corpo numa máquina de combate. Mas já te aviso, esses exercícios não são modinha de Instagram. São movimentos brutos, intensos, exigem força mental e física. Se você está procurando um treino fácil para queimar caloria enquanto assiste série, esse vídeo não é para você. Agora, se você quer desenvolver força real, condicionamento de elite e uma presença física que impõe respeito, então você chegou exatamente onde devia. E tem mais. Não precisa de equipamentos de última geração, nem de um box de cross caro. Na real, a maioria dos espartanos treinava com o que tinha: pedras, troncos, o peso do próprio corpo. E isso não os impediu de formar um dos exércitos mais temidos da história. A pergunta é: você está disposto a fazer o mesmo? Antes de continuar, me responde aqui nos comentários. Qual é o teu nome e há quanto tempo você treina? Quero saber quem está nessa jornada comigo. Porque a partir de agora, não é mais sobre fazer exercício. É sobre se transformar. Literalmente, antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Exercício 1. Mobilidade de guerra com o agachamento casaco. Se tem uma coisa que separava um espartano comum de um verdadeiro guerreiro de elite, era a capacidade de se mover como um predador em qualquer direção. Não importava se o inimigo vinha pela frente, pelo lado ou por trás, ele tinha que estar pronto para reagir. E o agachamento casaco nasce exatamente dessa necessidade brutal por mobilidade lateral, equilíbrio absoluto e força total em cada passo. Esse movimento, que parece estranho para muita gente na academia, era um tipo de seguro de vida em meio ao caos do combate. Num campo de batalha, você não podia tropeçar, não podia escorregar. Um deslize significava uma lança atravessando sua armadura. E é por isso que esse agachamento é muito mais do que um exercício de perna. Ele te ensina a controlar o próprio corpo com precisão milimétrica. Quando você executa o casaco da forma certa, ativando o glúteo, mantendo o tronco firme e respeitando o alinhamento do joelho com o pé, está recriando exatamente o que um guerreiro precisava para segurar a linha de frente. Não tem espaço para perna fraca. Não tem espaço para instabilidade. A força tem que estar presente em todos os ângulos. E o mais doido é que, mesmo sendo um exercício antigo, ele bate de frente com qualquer variação moderna de treino funcional. Sabe por quê? Porque ele desafia seu corpo em planos que a maioria ignora. Enquanto todo mundo só pensa no agachamento reto, o casaco te obriga a dominar o lado, o desequilíbrio, o inesperado. Exatamente como era na guerra. Começa com calma, usa o apoio se precisar. Mas não subestima. Quando fizer direito,
vai sentir o quadríceps fritar, o glúteo pegar fogo e o core ativar sem dó. É o tipo de exercício que constrói força real, daquelas que fazem diferença fora da academia, na luta, no esporte, na vida. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. Exercício 2. Força bruta com o sandbag ground to shoulder. Agora, a conversa começa a ficar séria, porque força de verdade não é só sobre levantar carga com técnica perfeita. É sobre dominar o caos. E se tem um exercício que traduz isso em movimento puro, é o Sandbag Ground to Shoulder. Pega esse nome complicado e simplifica. É você pegando um peso do chão e jogando no ombro com toda a força do seu corpo. Parece simples, mas vai te quebrar no meio. No melhor sentido, imagina um espartano no meio do campo, cercado por inimigos, tendo que carregar um companheiro ferido ou mover suprimentos pesados por terrenos irregulares. Não dava tempo de pensar em ângulo de cotovelo ou alinhamento de escápula. Era instinto, explosão, sobrevivência. E o sandbag te coloca exatamente nesse modo. Você sente a instabilidade do peso, a força que vem do chão, o corpo inteiro trabalhando junto. E é aí que mora a mágica. Porque diferente dos halteres ou barras, o sandbag muda o tempo todo. Ele te obriga a estabilizar, ajustar, reagir. Os músculos pequenos, aqueles que quase nunca são exigidos, são acionados com força total. E quando você acha que é só perna e lombar que vão sofrer, os ombros, os braços e o abdômen entram com tudo para manter o controle. Mas tem uma coisa que você não pode esquecer. Não tenta subir o peso com o braço. Espartano de verdade entende que o poder começa nas pernas, passa pelo quadril e explode para o alto com a sinergia de um corpo inteiro afiado. Quem tenta roubar com o braço, logo sente a lombar reclamar. E aí, meu amigo, já era. Quer intensidade? Faz em sequência. Quer brutalidade? Faz com carga instável e sem descanso. Esse exercício não é só para fortalecer, é para ensinar o corpo a responder ao imprevisível, do jeito que um guerreiro precisa. E o mais importante, é uma preparação mental também. Porque não tem nada fácil aqui. E é por isso mesmo que vale a pena. E se você achou isso pesado, segura o próximo. Exercício 3. Potência total com o box jump. Se tem uma qualidade que todo guerreiro precisa dominar, é a capacidade de explodir, sair do chão, vencer obstáculos, escapar de armadilhas. E é isso que o box jump traz para a mesa. Uma explosão controlada, uma descarga de potência que transforma o seu corpo em uma verdadeira mola humana. Mas não se engane, não é só pular em cima de uma caixa. É sobre aprender a canalizar força com precisão cirúrgica. Pensa comigo, os espartanos tinham que superar barreiras de pedra, saltar sobre inimigos caídos e escalar paredes irregulares. Tudo isso enquanto carregavam uma armadura pesada e um escudo gigante. Eles não treinavam para ficar bonitos de lado. Eles treinavam para chegar inteiro do outro lado da batalha. E o box jump simula exatamente esse momento de impacto, onde potência e controle decidem quem sobrevive. O que pouca gente entende é que esse exercício trabalha muito além das pernas. Claro, quadríceps e glúteos vão queimar, mas é o core que mantém o tronco firme, e são os braços que geram o embalo certo. Quando tudo se alinha, você sente o corpo funcionar como uma máquina unificada. Quando algo sai do eixo, o salto falha. E é aí que o aprendizado começa. Muita gente tenta forçar caixa alta demais logo de cara. Ego não constrói performance. O segredo está na técnica limpa, na coordenação perfeita, no aterrissar suave. Um guerreiro de verdade não precisa provar nada para ninguém. Ele apenas executa, com precisão, com domínio, com presença. E o mais insano é que o box jump não melhora só a potência. Ele turbina sua velocidade de reação,
ativa conexões neuromusculares e afia o controle postural. Ou seja, você começa a responder melhor a tudo, desde movimentos rápidos no treino até situações inesperadas no dia a dia. Quer ir além? Coloca colete com peso. Simula o escudo nas costas. Sobe na caixa como se estivesse escalando uma muralha. Não é só sobre pular. É sobre treinar o corpo inteiro para reagir com força e velocidade sob pressão, do jeito que um espartano faria. Mas isso ainda é só a superfície, porque no próximo, a força deixa de ser movimento e vira resistência mental. Exercício 4. Resistência inquebrável com a flexão isométrica. Existe um tipo de força que não aparece no espelho, mas que define quem vai aguentar até o fim. É aquela força que não grita, não explode, mas permanece firme quando todo o resto já cedeu. E é exatamente isso que a flexão isométrica ativa: resistência física, foco absoluto e uma mente inabalável. Parece simples, mas te garanto, vai te levar para o limite. Enquanto muita gente se preocupa em contar repetições, o guerreiro espartano sabia que o verdadeiro teste começava quando o corpo já estava tremendo. Manter-se imóvel sob tensão, em formação, sob chuva de flechas ou cercado por inimigos exigia mais que músculos. Exigia controle total sobre o próprio sofrimento. E é isso que esse exercício resgata. Na prática, você assume a posição da flexão, desce até a metade e para. Respira, segura, aguenta. A cada segundo ali embaixo, o peitoral arde, o tríceps implora, o core grita. Mas é justamente nesse ponto que a transformação começa. Porque quando você se recusa a desistir, mesmo em silêncio, algo dentro de você muda. E não é só sobre peitoral e braço. É sobre postura, estabilidade e consciência corporal. Os espartanos eram treinados para manter posição sem vacilar. E essa consciência de corpo, essa propriocepção aguçada, começa a ser reconstruída em cada segundo que você segura essa isometria. A mente aprende a dominar o corpo. E isso, parceiro, é mais raro do que você imagina. Com o tempo, você vai perceber que a evolução não está em aumentar o número de repetições, mas em alongar o tempo sob tensão com qualidade. 20 segundos viram 30, depois 60. E quando você menos espera, está ali parado, imóvel, enquanto outros já desistiram. Isso é poder silencioso. Isso é disciplina espartana. Quer deixar ainda mais insano? Eleva os pés, coloca peso nas costas, muda a altura do travamento. Mas lembra, técnica sempre em primeiro lugar. Porque aqui não é sobre se exibir, é sobre resistir onde a maioria quebra. E falando em resistência, o próximo exercício é o mais brutal de todos. Um teste físico e psicológico que revela quem realmente carrega o espírito de Esparta no sangue. Exercício 5. Marcha do guerreiro com o Farmer's Walk. Tem exercício que parece bobo, até você tentar. O Farmer's Walk é exatamente assim. 2 pesos, um em cada mão, e o desafio de andar. Só isso? Só isso. E é o suficiente para destruir seu ego e reconstruir seu corpo inteiro. Porque essa caminhada carrega muito mais que ferro. Ela carrega o espírito de um guerreiro que nunca solta sua arma. Imagina estar em marcha com o exército de Esparta, atravessando terrenos hostis, sob sol escaldante, com armadura pesada, escudo de um lado e lança do outro. Não tem luxo, não tem pausa. A ordem é seguir, é avançar. E é isso que o Farmer's Walk simula. Essa brutalidade silenciosa, esse esforço contínuo que fortalece de dentro para fora. Cada passo exige consciência corporal. Os antebraços queimam segurando o peso. O trapézio trava. O core se contrai com força máxima para manter a coluna ereta. E enquanto tudo dentro de você pede descanso, você segue. 1 metro, depois outro, até o final da linha.
ou até o corpo te forçar a parar. E aí, você respira e volta. Porque guerreiro que é guerreiro nunca larga o escudo. Esse exercício ativa praticamente todos os grupos musculares: pernas, braços, ombros, abdômen, costas. Mas mais que isso, ele ativa o que mais falta na maioria dos treinos por aí: a mentalidade de não soltar o peso até acabar. É simples, mas é duro. E exatamente por isso é transformador. A beleza do Farmer's Walk está na sua essência primitiva. Sem frescura, sem técnica complicada. Só você, o peso e a sua vontade. Se quiser elevar o nível, faz isso em terreno irregular. Muda de direção, aumenta a distância. Mas nunca, jamais, perca o foco na postura. Ombros para trás, abdômen firme, olhar reto. Como se estivesse marchando para o campo de batalha. E sabe o que é mais louco? Quanto mais você faz, mais percebe que esse exercício não te ensina só a carregar peso. Ele te ensina a carregar responsabilidades, a não largar no meio, a manter firmeza mesmo sob pressão. E isso, irmão, vale mais do que qualquer número na carga. Mas segura firme, porque o próximo exercício vai te obrigar a correr como se estivesse sendo caçado. Literalmente. Exercício 6. Corrida pela sobrevivência com o sprint em ladeira. Se você nunca fez um sprint em ladeira, é difícil explicar o que acontece com o corpo. É uma mistura de explosão, desespero e resistência que parece arrancar tua alma pelas pernas. E é exatamente por isso que esse exercício é tão poderoso. Porque ele simula o momento mais decisivo de qualquer batalha. A hora de correr por sobrevivência ou correr para matar. Os espartanos eram mestres em emboscadas. Se deslocavam rápido, com precisão, subiam colinas em silêncio, prontos para surpreender ou escapar. E é esse cenário que o sprint em ladeira recria. Você contra o terreno, contra a gravidade, contra os seus próprios limites. E cada repetição é uma batalha vencida. O que esse exercício entrega não é só condicionamento físico, é resiliência mental. Porque nos primeiros segundos parece tranquilo. Mas quando a queima começa nas pernas, o pulmão aperta e o cérebro começa a implorar para parar. É ali que a mágica acontece. É ali que você deixa de ser só mais um e começa a forjar um corpo de combate de verdade. A inclinação exige que você ative cada fibra do glúteo, do posterior, do quadríceps. O core trabalha como uma cinta de aço para manter o tronco alinhado. Os braços entram como motores auxiliares, empurrando o corpo ladeira acima. E o coração bate como se tivesse prestes a explodir. Mas você continua, porque desistir não é opção. Tem gente que usa esteira inclinada. Serve, mas não é a mesma coisa. Porque a ladeira de verdade te desafia com textura, com irregularidade, com clima. Te coloca num ambiente fora da zona de conforto, como se estivesse treinando no campo de batalha espartano. E isso muda tudo. Isso te obriga a crescer. Quer saber se você está fazendo certo? Quando você chegar no topo, com a visão tremendo, os batimentos acelerados e as pernas falhando, mas ainda assim sentir vontade de descer e fazer de novo. É aí que você entendeu o propósito. É aí que você está começando a treinar como um espartano. Mas calma, ainda falta o último. E ele junta tudo: força, resistência, explosão e adaptabilidade. Um verdadeiro teste final. Exercício 7. Combate total com o Burpee Pull-Ups. Chegou a hora do tudo ou nada. E o nome do jogo agora é Adaptação sob estresse. Porque no campo de batalha, ninguém te avisa quando vai precisar levantar, cair, pular, puxar. A sequência é caótica e só sobrevive quem consegue responder rápido, com força e sem hesitar. É por isso que o Burpee Pull-Up é o teste final. O corpo inteiro é convocado e só os preparados aguentam até o final. Imagina a cena.
Você, em meio a uma luta corpo a corpo, precisa se abaixar para se proteger, cair no chão, levantar com velocidade e escalar algo para sair dali. É isso que esse exercício simula. Uma sucessão de movimentos explosivos e coordenados, que exige o máximo do seu condicionamento, da sua força e da sua resistência mental. Não tem pausa, não tem descanso. Cada repetição é uma guerra. Começa no chão, com o burpee. Já ativa o peito, o core, o quadríceps. O sangue começa a ferver. Aí vem o salto, explosão total nas pernas. E quando você acha que acabou, pendura no pull-up e puxa o próprio peso com os braços que já estão gritando. Desce, respira fundo e faz de novo. O corpo inteiro reage e você começa a entender por que esse exercício é considerado um dos mais completos que existem. Mas o mais brutal não está só no físico, está no mental. Porque depois da terceira, quarta repetição, seu corpo vai querer parar. Vai começar a negociar com você. Mas é nessa hora que você vai ouvir uma voz interna. E se você treinou certo até aqui, ela vai dizer, mais uma. E você vai fazer. E vai fazer de novo. Porque é isso que um guerreiro faz. O Burpee Pull-Up não só te prepara para qualquer tipo de movimento, mas te ensina a nunca travar quando a situação muda. Ele simula o caos. E quanto mais você repete, mais seu corpo aprende a responder com potência e controle, mesmo sob pressão máxima. É o tipo de treino que molda o físico e forja o caráter. Quer mais intensidade? Coloca um colete de peso. Aumenta a barra. Faz em circuito com outros exercícios. Mas nunca, jamais, perca a técnica. Cada fase do movimento precisa ser executada com precisão. Porque esse exercício é mais do que um desafio físico. É uma afirmação de que você está pronto para o combate. E agora que você passou por todos os 7 testes, tem um ponto final que você precisa ouvir. Você chegou até aqui. 7 exercícios. 7 batalhas. E se tem uma coisa que precisa ficar clara, é o seguinte. Você não é mais o mesmo de quando começou esse vídeo. Porque o que você viu aqui não é um treino comum. É um chamado. Um convite para abandonar o raso, o automático, e começar a treinar com propósito, intensidade e identidade. Não importa se você ainda não tem o shape ideal, ou se não consegue fazer tudo na perfeição. O que importa é que agora você entende o que precisa ser feito. E mais que isso, você escolheu encarar, e isso já te coloca anos-luz à frente da maioria. Porque enquanto muitos fogem do desconforto, você decidiu se forjar nele, como faziam os verdadeiros espartanos. A partir de hoje, toda vez que você for treinar, vai lembrar desses 7 rituais. E vai entender que cada repetição é um passo a mais rumo a um corpo mais forte, uma mente mais afiada e uma atitude que impõe respeito. Porque força de verdade não grita. Ela é sentida no silêncio de quem não desiste. E agora eu quero saber, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você.